Olá pessoal, professor Alan, professor de gramática, língua portuguesa, e hoje a gente vai falar sobre sons da linguagem e convenções da escrita. Então o nosso conteúdo de hoje é a fonologia, então a gente vai ver hoje conceito de fonema, fonema vocálico, fonema consonantal e fonemas semivocálicos, ok? Então vamos lá. Fonologia, professor, o que é fonologia? Então é a área da gramática encarregada de estudar como se comportam os sons em uma língua, tá? Então cabe à fonologia avaliar os sons da fala, seu valor funcional e suas distinções. Então a gente já vai especificar isso, já vai mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Então fonema. O que é um fonema, professor? Fonética primeiro, fonema. Então olha lá. Fonema é qualquer som da língua capaz de estabelecer diferença de significado entre palavras. As pessoas emitem variados tipos de sons, dentre esses sons, alguns produzem a fala. Então a gente vai pensar numa unidade sonora que tem um significado. Então olha lá, exemplo. Então eu tenho as palavras lá, nada e nata. Qual é a única unidade sonora ali que está fazendo a distinção de significado? O D e o T. Professor, então fonema é a mesma coisa do que letra? Não, pessoal, não é a mesma coisa do que letra. A gente tem ali a grafia do D e do T na palavra, mas é o som do D e o som do T. Então, vocês vão rir aí na casa de vocês, eu sei, mas eu preciso fazer isso para que vocês entendam, ok? Então eu tenho o som do D e do T e vai mudar o significado da palavra de acordo com a troca desse fonema, ok? Então a gente observa ali também a palavra pato e a palavra pata. Então eu tenho a mudança de gênero ali, né? O pato e a pata, pato masculino, pata feminino, marcadas pelo som vocálico do O e pelo som vocálico do A, tá? Então pato e pata, eu tenho a mudança ali de significado. E em cima eu tenho ali a mudança de significado devido ao som consonantal, ok? Então vamos lá, vamos seguir. O fonema não se confunde com letra, como eu falei para vocês. Então uma palavra, ela pode ter duas pronúncias. Então a mesma letra pode representar um som diferente. É isso que eu coloquei aqui para vocês. Então eu coloco lá o verbo erra, verbo, aí eu marquei ali com acento, só para vocês perceberem essa diferença na pronúncia. E erro, substantivo. Então eu vou pronunciar esse E de uma forma mais fechada. Na primeira eu pronuncio erra, na segunda, como substantivo, eu pronuncio erro, mais fechado. Ainda um som vocálico mais fechadinho. Então olha lá o exemplo. Se o bandeirinha erra, o juiz também erra. Eu tenho duas vezes a palavra erra, eu marquei só uma ali para vocês. Então a gente consegue perceber, mesmo sem o acento, eu vou ler dessa forma. Se o bandeirinha erra, o juiz também erra, tá? Qualquer falante da língua portuguesa vai conseguir ler essa frase sem nenhum problema, mesmo sem a marcação do acento, ok? E aqui embaixo eu tenho a frase: o time perdeu o campeonato por causa do erro do juiz. Também, eu jamais vou ver um falante de língua portuguesa dizendo assim, por causa do erro do juiz, ok? Então eu não tenho a preocupação por causa do acento. Ali eu só marquei para que vocês percebam essa pronúncia, né, pessoal? Que é diferente do verbo para o substantivo, ok? Vamos para o próximo. Então aqui eu coloquei dois grupos de palavras. Brisa, coriza, exercício. E lá, saco e casa. O que eu quis representar aqui, pessoal? Olha só, brisa, eu tenho o som marcado ali do z, brisa. Coriza e exercício. Todos esses sons eu pronuncio z, tá? Ok? Mas eu tenho letras diferentes. Então, letras diferentes ali, eles estão marcando o mesmo som, o mesmo fonema, tá? E já ali eu tenho letras idênticas, saco e casa, no entanto eu tenho sons diferentes, tá? Na palavra, ó, o som de s, na palavra saco e o som de z na palavra casa, ok, pessoal? Então aqui eu tenho letras diferentes que representam o mesmo som e ali letras idênticas que representam sons diferentes. Então, por isso eu não posso confundir de forma alguma fonema com letra. Não é a mesma coisa, tirem isso da cabeça de vocês, ok? Então, vamos lá.
Fonemas vocálicos. Então aqui a gente já consegue ter uma noção. Fonema é a unidade mínima sonora que tem significado. Vocálico parece com vogal, então a gente pode pensar em som de vogal. Vamos lá. Fonema vocálico é aquele que se produz nas cordas vocais e que não encontra obstáculos para a saída do aparelho fonador. Professor, aí você falou difícil, ficou difícil de entender, não consegui. Calma que eu vou explicar. Então, olha só, exemplos. A, E, I, O, E, O e U. Professor, por que você marcou acento ali? É só para a gente representar quando o som é aberto e quando o som é mais fechado. Mas todos ali eles são sons vocálicos, tá? O que é ali, ó? Ele coloca ali, ó, é o som que se produz nas cordas vocais que não encontra obstáculos para a saída. Então, toda vez que eu pronuncio esses sons, eu não tenho obstáculo nenhum, nem da língua, nem do dente, tá? Então, olha só, façam aí na casa de vocês também, ó. A, eu não tenho a interrupção pela minha língua ou pelo meu dente, ou pelo lábio. Ou E, é um som que sai tranquilo, sem a interrupção, ok? E aí eu tenho alguns exemplos nos quais ocorre ali esse som vocálico. Então, casa, Édipo, seleção, vida, dólar, sonda e junta. Professor, mas às vezes, se eu for analisar casa, Édipo, deixa eu ver outra palavra ali, dólar. Eu encosto a minha língua ali no dente, então eu tenho interrupção. Mas por quê? Porque eu tenho a minha consoante ali, então a consoante vai ter a interrupção. Então, na sílaba, eu vou ter a consoante mais a vogal ali, no caso de dólar, tá? E eu vou ter essa interrupção justamente pelo som do D, tá? Da representação do D ali. Mas se eu pegar o O isolado, eu não tenho essa interrupção na minha fala, ok? Então, vamos lá para os sons consonantais. O som vocálico não tem interrupção, o som consonantal tem. Então, olha lá. Fonema consonantal é aquele que se produz pelo encontro de um obstáculo para a saída do aparelho fonador. Esse obstáculo pode ser a língua, os dentes, os lábios, o palato, que seria assim o céu da boca, tá? Enfim, qualquer parte do aparelho fonador que vai interromper, né, esse som, a saída desse som. Então, exemplos. Também. Pessoal, percebam lá. Também. Olha esse bem. Sai, eu utilizo o lábio, encosto um lábio no outro e sai esse som. Bem. Eu utilizei esse exemplo para explicar outra coisinha para vocês. Também. Tem aquela regrinha lá que a gente aprende lá no Fundamental 1, que antes de P e B a gente utiliza M e não o N. E você sempre se perguntou, por que eu tenho que usar E? Qual que é a lógica disso? E eu vou explicar para vocês. O som do M aqui, que é o M, é um som bilabial. Então, eu encosto um lábio no outro. M. Repitam lá. M. E aí, o som do B também é bilabial. Tentem pronunciar a palavra também com o som do N, por exemplo, que seria um N, que eu encosto a língua lá no dente. Então, vamos lá. Ó. Coloca a língua no dente. Também. Fica meio estranho, eu tenho uma pausa, ó. Também. E aqui eu emendo tudo. Também. Sai natural, tá? Então, por isso dessa regra do P e do B, ok? E aí eu tenho lá cheio, dado, dia, guerra, nada, teto e tia, tá? São sons consonantais. Aqui, na palavra guerra, a gente tem o G e o U representando o som do G, ok? Mais pra frente a gente vai ver em outras aulas a questão do dígrafo, ok? Mas eu não vou aprofundar isso agora. É só para vocês verem ali que eu tenho duas letrinhas, mas elas representam apenas um som, ok? Senão ficaria gerra, no caso. E aí eu tenho lá os fonemas semivocálicos. Então, o que é um fonema semivocálico? Espera aí, fonema, som, vocálico, vogal... Semi seria uma meia vogal, mais ou menos? Vamos lá. Fonema semivocálico é aquele que representa os fonemas U e I, quando presos a outra vogal. Não são chamados de vogais, exatamente porque são assilábicos, isto é, não formam sílabas sozinhos. Então, eles precisam de uma vogal para se atrelar a ela, para formar uma sílaba. Então, por isso vai ser uma semivogal. A gente vai ver a classificação mais para frente de semivogal, ok? Então, olha lá. Palavra rua, ok? Eu tenho lá
o RU e o A. Então aqui eu tenho vogais, sons vocálicos, porque eles estão cada um em uma sílaba. Já na palavra quase, eu tenho a presença ali, ó, tá vendo aqui, ó, quase, eu tenho a presença do som do U e a presença do som do A. Então ali eu tenho, aparentemente eu analiso como duas vogais, né? Mas no caso a minha vogal ali é a vogal A, ok? E a letrinha U ali está representando o som vocálico, tá? Que é uma semivogal, ok? Então, fonemas semivocálicos. Como não há semivogal no alfabeto, a gente vai sempre representar elas com vogais, tá? E às vezes elas... olha lá, os fonemas semivocálicos vêm representados graficamente por vogais ou até mesmo por consoantes, tá? Então, a gente ainda tem consoantes que representam esse som semivocálico, ok? Então, olha lá, mãe, eu tenho ali a palavra... Aqui eu teria a minha vogal no A, ok? E a semivogal no E. Hífen, olha só, esse em aqui eu vou separar. Ele vai ficar como o E como vogal e esse M como semivogal, beleza? Então, sempre que eu tiver lá, aparentemente, né, duas vogais na mesma sílaba, uma delas vai ser a vogal e a outra vai ser a semivogal, ok? Tranquilinho, né? E aí eu coloquei um exercício para vocês, e esse exercício eu vou pedir para que vocês pausem o vídeo, analisem, para que depois eu dê a resposta para vocês. Então, eu vou fazer a leitura, vocês pausam o vídeo e aí tentam responder. Olha lá, nas palavras anjinho, carrocinhas, nossa e recolhendo, podemos detectar oralmente a seguinte quantidade de fonemas respectivamente. Aí eu tenho as alternativas, então pausem o vídeo agora e tentem responder que eu já volto com a resposta. Conseguiram, pessoal? Então vamos lá para a resposta. A gente vai ter que analisar quantos fonemas tem. A gente sempre, para fazer essa separação, a gente separa com uma barrinha, tá? Então cada fonema a gente separa com uma barra. Vamos lá. Então a alternativa certa é a alternativa B, ok? Eu tenho 5, 9, 4 e 8. Eu fiz a separação aqui para vocês, vocês conseguem analisar ali, ó. Então, anjinho, eu tenho aqui, ó, um som, o som do J, o som aqui, ó, J, I, Nho, e o O, anjinho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Então, como eu disse, nem sempre o número de letras vai ser o número de fonemas em uma palavra, porque fonema e letra não são a mesma coisa, ok? Então, 5, 9, 4 e 8, ok? E aí, pessoal, vem as atividades de casa de vocês. Especificamente, eu coloquei apenas um exercício no Praticando, que é o que a gente viu na aula de hoje, e coloquei ali o exercício 1, 2, 3 e 5 dos exercícios complementares, ok? Então, são os exercícios que vão focar no que a gente aprendeu especificamente hoje, e os outros exercícios a gente resolve nas aulas seguintes, ok, pessoal? Então, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.